Bem-vindo todos de volta para o nosso Psicanálise com Afeto, né, Que Georgia? saudade! Nós viemos aqui falar com vocês um tema muito importante, que já não é mais a primeira versão nossa, né, Georgia? Não, essa é a Vamos falar? versão 2024. Exatamente. Férias chegando. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E o que são férias? Férias é um tempo de pausa, é um tempo onde a gente pode parar e se reconectar internamente com os nossos propósitos da vida, com as nossas essências, sair daquela correria, daquela questão de horários que a vida, que o nosso cotidiano de Sim. hoje empurra, mergulha a gente dentro disso, né, Georgia? Pois é, como a Laura estava dizendo, é um momento, férias, potencial para que a gente possa fazer essa introspecção, para que a gente possa olhar para dentro de si, se reconectar conosco mesmo, né, com a gente mesmo, se reconectar com o mundo, com o nosso mundo, com as pessoas às quais a gente vai estar nesse momento, que a gente vai se colocar em ócio, né, Laura? Exatamente. E como nós já falamos, estar em ócio é extremamente importante. É exatamente essa pausa, essa reflexão. E através do ócio, nós conseguimos produzir, ser criativos. As crianças, elas conseguem melhorar a autoimagem, Sim. né, a autoconfiança. Sim, é um momento, como eu disse, de conexão ou de reconexão. É esse tempo que a gente tira para estar, como diz a Laura, em meio à natureza, né? À toa que a gente veio para cá, né? E assim, o que eu acho que é importante? Em meio à natureza, para mim, para você, que eu sei que você gosta também, olha o fundo que nós escolhemos hoje para gravar. Mas talvez para outras pessoas tem outro lugar que faça sentido, né, Georgia? Tem outro lugar que te faz voltar mais para dentro do que, por exemplo, a natureza. Sim, existem várias formas de se ter, né, de se aproveitar esse momento que a gente chama de ócio, que não é um momento de preguiça, a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. A ociosidade, vulgarmente, ela é confundida com um momento de preguiça. Não é preguiça, é um momento de produtividade, porém uma produtividade de conexão, uma produtividade aonde cada um vai poder olhar para si e escolher aquilo que realmente a reconecta com si mesmo. Para mim, Jorge, esse é o recado principal que nós precisamos dar. Porque em meio dessa sociedade que cobra tanta produtividade, Sim, a sensação que nós temos sim. o tempo inteiro é que se você não está produzindo, Você não está, então, né, se nem movimentando, existindo, nem né? existindo, Nem né? existindo. E a gente precisa Isso. sair desse lugar, porque senão entra numa outra questão, que são os burnouts, as doenças Sim. emocionais, psíquicas, doenças mentais, né? Sim. Fora as doenças orgânicas também. Sim. Olha o que Aristóteles falava pra gente. O ócio é o princípio de todas as coisas, uma vez que ele se volta para alcançar o fim supremo do homem, que é a felicidade. Então, quer dizer, férias com ócio traz felicidade? Não, e eu tô aqui pensando, gente, quem conhece eu e Georgia sabe muito bem que nós duas estamos falando de uma teoria que a gente precisa respirar para colocar em prática. Então, Sim. aproveitando a dica, mesmo que não seja fácil para você, Sim. né, tá? Que é uma mulher que gosta de trabalhar mais do que tudo na vida, se deixar ela trabalha das 7 às 7 da manhã de volta, 24 horas. Dorme só um pouquinho. E eu, que sou extremamente acelerada também, trabalho muito, Sim. acumulo uma série de coisas que eu adoro fazer. Nós também buscamos fazer esse exercício de dar essa pausa, né, Georgia? Essa pausa ela é diária. Olha só, nessa diferença que a Laura está falando, é justamente qual é o meu momento, eu vou dizer, produtivo do dia? Óbvio que atendendo as pessoas, ajudando, ok. Mas o momento do exercício físico, eu aprendi isso com ela, viu? Não que eu não fizesse, mas esse tipo de exercício que faço hoje, né, nesses últimos, vamos dizer, 5 anos, né, Laura? Coincidência com o Instituto Afé? Coincidência, né? Com esses 5 anos, é justamente esse momento onde a minha mente, eu dedico para que ela possa ficar tranquila, porque o exercício ele me provém esse espaço para que eu não precise pensar. Na hora que eu faço o meu exercício, eu não preciso estar, então, conectada, né, olhando e observando de forma analítica, de forma, né, de trabalho. Então, é um momento de descanso do meu trabalho. É um momento livre, né, Isso. Georgia, sem direcionamento. Até aproveitando Isso. isso, para trazer uma outra pergunta que nos fizeram na enquete que nós fizemos para saber sobre o que conversar com vocês aqui, é assim: é necessário manter uma rotina com os filhos nas férias? Nossa, importantíssimo, não acha? Eu acho que rotina é boa em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer O lugar. que a gente precisa falar é sobre a rigidez Isso. e a adaptação da rotina. Então, vamos sair daquela rotina do dia a dia, né, da época. Isso. Então, pensando Escolar, nas férias escolares, né, isso. porque essa pergunta foi direcionada para filhos, tanto crianças quanto adolescentes. Precisamos manter uma rotina sem aquela rigidez que nós temos no dia a dia, né, Georgia? E adaptar. Então, se levantava às 5h40 da manhã, 6 horas da manhã na época escolar, o que nós vamos fazer agora? Será que é legal deixar
a criança ou o adolescente dormir até meio-dia, 1 hora da tarde? Vamos colocar. Vamos pensar da seguinte maneira: se a gente quer aproveitar as férias, a ideia é, vamos então viver o dia. A gente não vai acordar 5h40, 5h30, 5 horas como eu Para ver o acordo, né? sol nascer. Mas não precisa disso tudo. Mas a gente pode adaptar isso, por exemplo, para 7, 7h30, 8 horas, para que a criança ela possa, então, eu penso, às 7h30, para que 8 horas ela possa estar tomando seu café da manhã e já se organizando para fazer outras coisas que não precisam ser telas, né, Laura? E não precisam ser 100% direcionadas, porque, Sim. olha só, quando você foi falando aí, eu até lembrei, assim, vou dar um exemplo dentro da minha casa, porque eu tenho duas. Uma, não interessa se é feriado, férias, dia de semana, Sim. 6 horas da manhã ela tá de pé e não tem conversa, né? Sim. Ontem, domingo, Tem crianças que são assim. 6h20, ela tava acordada. Aí eu brinco, eu falei para ficar mais tempo livre, qual é, né? E a outra, se deixar, se eu não fizer um esquema de organização, ela não acorda, vai 11 horas da manhã. Então, qual é o meu combinado, por exemplo, com a Marina? Tudo conversado, né? Isso. Uma criança que já está com 10 anos, mas desde sempre ela teve esse perfil. Sim. E é conversado e combinado, porque eu não escolhi sozinha. Acho que esse é um dos pontos importantes sobre a rotina das férias. Mas é assim, por volta de 8 horas da manhã, eu nem deixo ser mais cedo, porque ela realmente ela gosta mesmo de dormir. Uhum. A gente abre a janela do quarto. Sim. E o sol vai entrando e ela acorda naturalmente, sem ser acordada, né? Sem ir lá e Sim. falar assim, Marina, acorda. E isso é o nosso combinado desde muitos anos e dá super certo. Sim. O que seria combinado na sua casa? O que você poderia fazer, né? Porque, Jorge, cá entre nós, também ir lá e falar assim, acorda, 7 horas da manhã, sacanagem, né? Não, porque, assim, como é conversado na casa dela, na minha também é conversado. E Isso todas tudo organizado. deveriam. E todas deveriam. Conversa nunca é demais. Né? E a gente se acerta, eu e Leonora, a gente se acerta. Então, você fica dormindo até determinado horário, a mamãe vai sair, vai trabalhar, vai fazer isso, e você vai seguir essa rotina, é uma rotina de férias, de organização das próprias coisas, de sair com alguém, de preparar o alimento, por exemplo, coisa que ela não tem, né? A possibilidade dentro, né, de casa, na nossa rotina, que a gente acorda às 5. Então, fica difícil, eu tenho que organizar porque ela acorda mais devagar. Quem não acorda tão devagar, 5 horas da manhã, né, Laura? Só eu que acordo 1000 por hora. Eu também. Então, assim, não é todo mundo que acorda nesse horário. Então, ela tem a possibilidade de acordar, de ela mesma fazer algo para ela poder comer. Então, isso é legal para que ela possa ter também esse movimento dentro da casa. Vai cuidar dos bichos, que, né, vai O horário do planta, banho, tem vai uma tomar margem, né? vai Então, lavar seu os banho cabelos, é isso. logo que você acorda, o seu banho é perto do horário do almoço. Isso. Cada casa vai Tem ter seu um jeito. costume, É isso. né? Mas sim, respondendo, rotina, sim, rotina de férias. Mais leve, mais branda, mais necessária, né, Jorge? Exercício físico, né, Laura? Quando não tem isso durante a rotina, igual a minha que está no primeiro ano do ensino médio. Que rotina, né? Mas ela acrescentar mais exercícios durante as férias. Então, tudo faz E parte às vezes dessa exercícios, ela nem conversa. percebe que está fazendo exercícios, né? Eu volta e meia, as minhas meninas já têm esse hábito, assim, que eu falo, chama as vizinhas para poder jogar, um vôlei de rodinha, né? Não deve ter um nomezinho, mas joga vôlei ali, é um exercício. Sim, Sem perceber que está se exercitando, sim. né? Igual a gente fazia antigamente, a gente ia pro clube, lembra? Existia justamente esse hábito de ir ao clube, jogar com os colegas, com os amigos, né? Assim, praticar e nadar e fazer atividades no clube. É uma forma também de Inclusive, Jorge, aproveitar as essa férias. fala sua traz uma outra pergunta de uma seguidora que fez. Na verdade, ela não fez, não foi nenhuma pergunta. Ela fez uma afirmação que eu falei assim, gente, que maravilhoso a gente poder falar sobre isso, né? Das memórias afetivas que as férias podem proporcionar. Será, Jorge, então, que a gente precisa de grandes momentos, de grandes viagens, grandes momentos, assim, para poder fazer muito dinheiro. Isso, para fazer uma memória afetiva, para ficar coisas marcadas na nossa memória? Olha, eu vou falar que não, porque lá na minha época de infância e adolescência, imagina, morava, né, no setor Jaó, conhecido aqui em Goiânia, e tem o clube também lá, então todo mundo se encontrava no clube. Durante as aulas a gente se encontrava na rua, mas durante as férias a gente se encontrava sempre no clube. Então sempre essa memória afetiva, eu acho que lá o setor é justamente, ele tem essa característica de como se fosse uma vila, como se fosse uma cidadezinha pequena acoplada a Goiânia, né? Antes de existir condomínios, né, existia bairros, setores assim. E que todo mundo se conhecia e todo mundo se encontrava. Essa é uma boa memória afetiva. Sim, e assim, memórias afetivas, elas são extremamente importantes. Lembrando o que a gente fala, o que é o amar, o cuidar, é estar disponível. Sim. Eu sei que nem todos os pais têm possibilidade de tirar férias no período de férias dos filhos. Mas sabe aquele esforço para se organizar e ter memórias afetivas, mesmo que você esteja trabalhando enquanto seus filhos estão de férias? Organizem pequenas coisas, não precisam de grandes coisas. Assim, me veio aqui na cabeça agora, então trabalho o dia todo, e no fim do dia combina de levar o filho para passear no shopping, combina de ir num parque para ver, para passear no fim do dia, já escuro mesmo, trabalhou o dia inteiro,
Vai né? no parque, né? Vai num Goiânia parque. tem muito parque aqui, assim, bem Então, legal. assim, Muita é cidade possível promover, né? Para quem tem crianças menores, promover encontros. Eu sempre adorei isso. Óbvio que eu tinha ajuda, eu sempre tive uma Sim. ajudante com as crianças. Então, quando eu não estava de férias, a minha ajudante estava com elas e às vezes a gente trazia crianças para casa e elas iam brincar. Promover Sim. também esse encontro com outras crianças para que, além do momento do ócio, elas tenham outras atividades para fazer. Lembrem, as memórias afetivas, elas não estão somente nas viagens, nos gastos altos de dinheiro. Eu tô lembrando aqui, tá chegando julho. Na minha casa, tem um passeio que a gente faz no outro momento nós vamos dar dicas, né? Que a gente faz no Passeio das Águas aqui em Goiânia, no shopping aqui em Goiânia, que para elas é a cara das férias de julho. Elas não pensam nesse passeio o ano inteiro. Semana passada elas falaram, mamãe, esse julho nós vamos de novo lá no escape room? Então, assim, são memórias que ficam guardadas e não são tão difíceis de serem promovidas. Depende de disponibilidade. Na minha casa já é essa questão, por exemplo, a gente vamos cozinhar, vamos fazer um bolo, vamos fazer um brownie, né? Vamos preparar alguma coisa, mesmo que seja à noite. Chega em casa mesmo após o trabalho, a gente vai para a cozinha e faz algum preparo, assim, para que a gente possa tomar café da manhã no outro dia, levar para o trabalho, levar para a escola. Estar juntos, né? Estar Naquele momento. Eu já faço as compras, eu já faço essa preparação no final de semana, que é quando eu tenho tempo para fazer compras, e já deixo isso pronto. Mesmo trabalhando nas férias, tá vendo? A gente tem momentos. O que os nossos filhos têm que entender é que eles precisam do momento deles, às vezes até sem sobre a nossa, né, vamos dizer assim, supervisão específica, mas que eles podem estar fazendo, eles podem pintar, eles podem brincar, né, ao ar livre, porque novamente eu vou trazer a questão das telas. Gente, tela é uma conveniência nossa enquanto pais. Eu vou deixar isso muito claro. Isso é da nossa conveniência. Isso não precisa ser ensinado e passado para os nossos filhos. Uma coisa é a gente sentar e assistir um filme juntos e a partir desse filme a gente construir algo para além desse filme. Então, aconteceu algo no filme interessante, a gente vai discutir sobre isso, por exemplo, a gente vai sentar para comer e vai então falar sobre o que a gente assistiu, tirar coisas produtivas, né, daquele filme, daquela história que a gente assistiu. É diferente simplesmente todo mundo de ir lá e colocar qualquer coisa lá, né, que seja um filme, e todo mundo senta-se ao sofá, senta-se no sofá e simplesmente passa um domingo inteiro sentado no sofá. Não estou falando que a gente não possa sentar-se, mas não é ficar o tempo inteiro. Você entende? É como se a gente estivesse dizendo para os nossos filhos, olha, é assim que a gente descansa. Então, qualquer coisa que eles fazem e estão cansados, eles querem, novamente, então comer e descansar, vai estar lá a tela. Então, ficar em casa sem os pais a descansar, você entende? Qualquer coisa que eles fizerem, quiser descansar, eles vão pedir tela. A gente chega no ponto de que nós ensinamos. É nós que ensinamos. Nós somos os exemplos. Eles não nasceram sabendo assistir televisão, assistir, né, coisa no celular, no iPad. Até aproveitando essa questão da tela, mais uma pergunta. Sim. Olha, tudo permitido nas férias? E aí? Até parece, né? Porque é férias, pode tudo liberado? Então vamos lá. Aproveitando o gancho do que a Georgia vem trazendo, não é tudo liberado. Sim, precisamos criar novas rotinas, liberar algumas coisas que na época das aulas, do dia a dia, da correria, não são liberadas, ter uma flexibilidade, mas tudo tem limite. Lembrem, gente, crianças, adolescentes pedem por limites. Quando os pais não dão, eles dão um jeito de pedir. Então, tela liberada 100% porque é férias? Trabalho. Não. Brincar a qualquer hora porque é férias? Não. Não tomar banho porque é férias? Não! Mamãe, eu vou escovar dente só à noite antes de dormir. Nunca! Então, cuidado. Doce todos os dias? Não. Refrigerante? Não. Guloseimas e McDonald's? Lembra. Nada contra o McDonald's, mas... Lembra do equilíbrio. Lembra do equilíbrio. Sempre um equilíbrio. Então, dá para flexibilizar? Por favor. Vamos sair da rotina, vamos fazer o trem ficar mais gostoso, dormir até mais tarde um pouco, né? Poder comer uma porcaria, entre aspas, fazer um bolo, né? Dia de semana, se é que na casa ali não é permitido, mas tudo com equilíbrio. Acho que é isso. Até nas férias, né? A gente tem que lembrar que nós podemos, no nosso próprio trabalho, flexibilizar alguns horários, porque fica um pouco mais... um pouco diferente. Para profissional liberal é diferente, né? Para quem tem horário fixo, de repente, conseguir vir em casa para almoçar, para estar com eles, pelo menos nesse porque horário. Porque o trânsito, às vezes, está mais leve. Está mais leve o trânsito. Entende? Coisas que podem, se não fica mais tempo no trabalho, faz uma negociação, se for possível, sair mais cedo um pouquinho, para pegar um pouquinho de sol, sair para andar de bicicleta, como diz a Laura, ir para um parque, né? Fazer alguma atividade, construir um alimento ali, um jantar, alguma coisa para todos. Lembre-se, estar em família é algo muito importante, pelo menos em uma refeição por dia. Eu sempre gosto de falar isso. Seja um café da manhã, seja um almoço, seja um jantar. Que estejam juntos pelo menos em uma das refeições. Isso é uma das coisas que nós, papais e mamães, dentro da nossa angústia de não estar com os nossos filhos, é importante que a gente faça com eles. É um momento de trocas, é um momento em família, onde pode surgir oportunidades, né? E eu gosto de dizer sempre o seguinte, a gente ensina os nossos filhos, adolescentes, a conversar com a gente, não é na adolescência.
é na infância, é logo que É nasce. desde que nasce, isso A mesmo. gente ensina, nós conversamos com eles para que eles possam aprender a se expressar, né? Isso. Menos coercividade, quer dizer, ser menos punitivos, a gente poder conversar e compreender as idades, compreender as preocupações, compreender que eles estão ali ainda em fases diferentes daquela que nós estamos, quer dizer, sermos empáticos com os nossos filhos. Não é que eles têm que fazer o que a gente quer que eles façam, mas nós precisamos olhar para eles e permitir que eles também produzam aquilo que faz bem para eles. Que não seja aquilo que ensinamos, por exemplo, como telas, entende? A gente também tem que dar ponderar, né, Laura, esse lugar aonde eu fico, eu tento ter o meu ócio para que, né, para que o outro me dê esse tempo, eu coloco ele nesse lugar também, desse ócio que não é um ócio, né? Que não é um ócio, isso é importante ficar claro, né? Uhum. Eu estou acompanhando aqui as perguntas que a gente recebeu, Georgia, Uhum. e tem duas que dá para a gente juntar e falar sobre elas no mesmo Sim. momento, né? Uhum. Que é assim, tá escrito fugindo das telas, né? Imagino que é assim algumas ideias para fugir da tela e o que fazer nas férias. Então vamos lá, fugindo das telas e o que fazer nas férias. Eu começaria dizendo que aqui vai depender muito do perfil da criança ou adolescente, esse perfil, né? De quem que a gente está falando, é criança, adolescente ou adulto? Sim. E a família, o que essa família gosta? Mas podemos dar algumas sugestões, né? Eu penso, por exemplo, Laura, que ao invés de, por exemplo, já levantar e ligar a televisão, por que a gente não põe uma música? Sabe? Uhum. Coloca uma música no lugar. Não precisa ser bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, porque os meus ficam tudo bravos, escutar, tá dormindo e ser acordado assim. Tem gente que não é tranquilamente, mas tem gente que fica brava. Mas colocar uma música ambiente, um som ambiente na casa, para casa ir acordando, assim como você disse, já vai abrindo as janelas, né? Vai deixando o sol entrar, fazendo com que a casa ela vai tomando um novo movimento, ela vai esquentando, né? E tendo um novo movimento. Já combina um exercício logo cedo, né? Eu acho que é uma coisa legal. Já vamos todo mundo, então, vamos sair para andar de bicicleta, vamos fazer uma caminhada, então vamos tomar um se pouco os pais de sol. estão de férias juntos, Ou né? senão eles podem pegar isso. Então vamos acordar amanhã um pouquinho mais cedo, porque o papai e a mamãe conseguem nesse horário, o pai ou a mãe que seja, esse horário pra gente sair dar uma volta, o papai volta, toma banho, né? Come alguma coisa e vai trabalhar. Entende? Essa organização. Eu sugiro para crianças e adolescentes que tenham sempre em casa, eu falo que é o kit, assim, maravilha. Tintas, Assim. fala aquele Telas, papéis, papel de pão. a tela ainda chega a ser cara, dependendo, né? sim. Mas pega papel pardo, Sim, papel de pão. cartolina. Embora, por exemplo, na minha casa elas gostam de pintar o corpo. Toda vez eu compro cartolina, com papel pardo de rolo. Na hora que eu vejo, elas estão ou azul, ou preta, ou esses dias elas se pintaram de... como é que é? As menininhas poderosas lá, as três? A super A poderosa. super poderosa, na hora que eu vi, tava cada uma de Verde uma e cor. rosa. Então, assim, pra mim, entrou férias, eu já tenho esse kit lá em casa, eu sempre olho como é que tá, de tinta, essa é uma excelente atividade. E pra quem tem Quadro oportunidade, negro, né? Quadro negro, pra quem tem oportunidade, como a Georgia diz, de pegar uma bicicleta, sair, fazer um pedal, andar de patins. Vai pro clube cedinho, Pra quem pode, cedinho, quem ou se tem. estiver em casa também, né? Combina crianças e adolescentes para poder vir em casa, né? Assim, às vezes eu tenho adolescentes aqui que falam assim, ai, mas parece que eu não tenho muita amiga que me chama. Eu falei, e você? Você chamou quantas vezes alguém para ir na sua casa? Não é só sobre esperar o outro. Promova também, né? Então, assim, essa semana eu vou chamar 2 amigas para vir aqui para casa. Aí tem o shopping, para as que podem ir para o shopping sozinhas, que não podem ainda, promove com amigas, mais para o fim do dia, no horário que os pais podem. A festa do pijama, né? Vamos à noite do pijama. Uma pizza, que é uma coisa simples de fazer. O próprio cineminha dentro de casa, que a gente estava falando, fugindo das telas, olha só. Uma coisa é eu virar e falar assim, toma aqui. Por isso que eu falei que é da nossa conveniência. Isso, para poder me desafogar, porque tá gostoso, né? Outra coisa vamos, inclusive, já estou organizando, quinta-feira que vem, o lançamento do Divertidamente 2, à noite, para ir assistir. Então, tem um lado legal, porque vai sentar, vai conversar, vai assistir, vamos falar sobre, né? E outra coisa, por exemplo, a Leonora, né, que é a minha, ela, com as amigas, elas organizaram pós-aula, depois, à tardezinha, marcaram, teve um pré-lançamento, alguma coisa de Harry Potter, não, né? 20 anos do Harry Potter. 20 anos do Harry Potter. Isso, numa terça-feira. E eu não consegui deixar minhas meninas irem. A minha foi fantasiada ainda, porque, nossa, mãe, essa roupa e essa... Meu Deus do céu, que organizando, organiza com antecedência, né? O tal do convite, a roupa, para poder estar lá. São coisas legais para se fazer nas férias, sabe? A gente curtir, fantasiado, se quiser. Olha, mais cedo a gente falou de exercício, né? Sim.
Vai pular corda. Ó, Muitas isso é bom. crianças de hoje não sabem pular corda. Você está movimentando o Sim, corpo, excelente. dando criatividade. Eu sou apaixonada em brincadeiras de rua, né? As crianças bem pequenininhas que ainda não sabem pular corda, primeiro a gente ensina, né? Mas aí vai e faz cobrinha. Sim. Só que isso tudo depende de uma disponibilidade Bambolê, eu nossa. adorava brincar de bambolê. Bambolê. Então, Brincar assim, com bola. e bambolê, você pode ir lá para fazer assim, você pode brincar de acertar Sim. e entrar. Gincana. Gincana. E tudo isso, por exemplo, Sim. os pais que não estão de férias, eu gosto de trazer isso toda hora, gente, porque é muito mais fácil pensar nos pais que estão ali disponíveis, mesmo para os adolescentes quanto para as crianças, do que para os que estão fora. Mas, no dia a dia, a rotina é pesada, a gente está cansado, a gente não consegue produzir muita coisa. Lembra do adaptar a rotina? Joga a hora de dormir, às vezes, uma horinha para mais tarde, para que você tenha uma oportunidade de vivenciar essas coisas. Então, chegou 6:30 da tarde em casa, 7 horas da noite, vai bater corda. Vai brincar de cordinha. Para quem tem um asfalto, alguma coisa aí Possível, né? que é possível brincar, Sim. vai fazer amarelinha. Sim. Né? É. Então, assim, possibilidades temos. Precisamos sair da caixinha e pensar. Dorme uma hora mais tarde, vai acordar mais tarde, a gente tem mais tempo livre. Depois a gente volta a tudo isso, certo? Quem não gosta muito dessa atividade, vamos cozinhar, igual eu falei. Vamos fazer alguma Cozinhar coisa é bom juntos. também. Cozinhar é bom juntos, né? Fazer alguma coisa na cozinha juntos. E depois sentar e comer. Também é algo muito bom de você fazer. Sai, compra, né? Alguma coisinha, compra os ingredientes que estão faltando, pede para ela fazer. Isso é bom que já vai ensinando funções executivas, as coisas da neuropsicóloga, né? A gente vai lá já ajudando os nossos filhos a melhorarem as suas funções executivas. Ela vai olhar no armário o que que falta, ela vai fazer a lista, ela vai me passar a lista. Ou eu passo a lista para ela, ela vai lá e compra também. Então, assim, Mas isso, são Georgia, formas. é uma coisa importante da gente falar. Serve até para depois, né? Enquanto a gente brinca, enquanto a gente está ali disponível, a gente está ensinando e a gente está treinando os Sim. nossos filhos. Sim. Eu já comentei aqui uma outra vez, por exemplo, ela está falando desse treinamento de funções executivas, que são extremamente importantes Sim. para a vida, Sim. né? E elas precisam ser treinadas, Sim. essas funções. Eu conto muito que eu sempre brinquei dentro do carro com as minhas filhas, quando a gente está viajando, ou às vezes até como eu moro longe, às vezes até na rotina, na volta Sim. para casa. Hoje, para elas, já não tem tanta graça. Hoje elas brincam disso quando a gente faz viagens de 2 dias de carro, que aí realmente o tédio chega, o ócio chega, a gente passa pelo ócio, a gente passa por essas brincadeiras. Qual brincadeira? Que eu comecei, a Marina, ela tinha 1 aninho. Eu falo que eu acho que isso deve ter ajudado a alfabetizar ela, porque ela alfabetizou muito antes do tempo. Brincar de adedonha. Porque enquanto você faz a dedonha, aí você coloca lá o número. Tem que contar o alfabeto. A, B, C, D. Olha o tanto de coisa que tá aprendendo. E aí, qualquer palavra, quando é muito pequenininho, qualquer palavra com aquela letra. E óbvio Sim. que às vezes as crianças não vão dar conta, quem que vai responder por elas? A gente. Então a gente fala, elas repetem, a gente fala outro, e assim Sim. vai construindo e elas vão se familiarizando também com o alfabeto, né? Uma outra forma que eu sempre brinquei muito com elas foi dentro do carro, também olhando. Vamos contar quantos carros de tal cor passa Sim. aqui. Aí cada um escolhe uma cor. Nós estamos treinando os números, né? Então, 1, 2, 3, treinando Cores. as cores. Discriminação, que seria essa diferenciação. Essa diferença. Generalização, são Então, conceitos são também. tantas coisas. Poderia também estar dentro do carro assistindo uma tela enquanto a gente faz esse trajeto? Poderia. E a gente pode colocar música e cantar. A gente pode. Em Inclusive, inglês. em inglês. Em inglês. Outra dinâmica que a gente sempre fazia, você Espanhol. falou de cantar, eu lembrei. A gente falava assim, vamos cantar sem falar, só no ritmo. Amém. E aí tem que adivinhar qual é a música. É ritmo, é uma série de coisas, Sim. fora a interação, a Sim. disponibilidade, né? Sim. Então vai lá, você canta uma música só sem falar as palavras, e o outro descobre. Ou canta a música e para, e o outro tem que continuar. A gente tá lembrando de programa da televisão que fazia isso, hein? Lá das antiguidades. A gente usa de tudo. Interage, desenvolve habilidades, Isso, e assim a gente... capacidades. Você vê, a gente pode estar com os nossos filhos brincando o tempo todo. Eu, pela manhã, todos os dias, com a Leonora, que horário a gente vai conversar? Eu falei, pela manhã, nós gastamos quase 1 hora para sair de casa e chegar lá na escola dela, virando a cidade. Quando a gente faz isso, eu falo, mas essa hora eu não tô boa. Eu falei, então se prepara, se organiza para que na hora que a gente vai, das 6 às 7 da manhã, você esteja num momento bom, já pega suas perguntas, organiza suas perguntas, olha aí, desenvolvendo funções executivas. Se organiza para trazer as perguntas que você quer, ou o tema que você quer discutir comigo pela manhã, porque é o horário que a gente consegue discutir. Quem que acordou às 5 às 6 já tá ótimo. Né? Já vai se organizando. Toma um banho, não é, Laura? Acorda, e aí a coisa, né, ela pode, então, funcionar melhor. Gente, isso é para todos os dias, não é só para as férias, é para todos os dias, tá vendo? As férias a gente pode começar uma rotina, começar um novo hábito, Começar né? as mudanças. Começar as mudanças necessárias para que seu lar, para que a sua relação com seus filhos possa estar cada vez melhor. Isso. E é isso que nós temos para hoje, né, Georgia? Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre férias. E
Lembrando vocês que papai e mamãe também têm férias. Se vocês tiverem férias, aproveitem esse momento de ócio também de vocês. Ensinem seus filhos a ler, ensinem seus filhos que é um hábito muito bom poder parar e ler. Todo mundo senta e fica lendo, não é assim? Agora é o nosso horário de ler. Depois a gente troca essas experiências do que foi lido. Assistir alguma coisa e trocar experiências. Que seja um podcast. E depois trocar, né, essas experiências com seus filhos. Trocas, né, Laura? Trocas são afetivas. Aproveite Trocas momentos. constroem memórias. Isso. Essas trocas afetivas nas nossas relações, elas constroem isso que a gente chama de amor. Trocas são relações. O humano não vive sem relações. Vamos valorizar. Vamos tentar lembrar sempre de estar próximo, como disse a Georgia, sempre ter essas trocas. Elas são essenciais para a construção da nossa afetividade e do nosso amor. Que vocês sejam muito felizes. Boas férias a todos vocês. Aproveitem essas férias e comecem a construir novas relações, novos momentos e marcas para a vida inteira. Até mais.